Queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para esse encontro maravilhoso com vocês, que me ensinam tanto, que me ajudam tanto, que me dá muita paz nesse recanto, nesta casa. E eu queria convidar a todos para que possamos dirigir uma prece a Deus, nosso Pai. Porque tudo que nós devemos fazer, nós devemos primeiro pedir ao Pai proteção, amparo, ajuda para desenvolver bem, para que corra tudo bem os nossos trabalhos. Então vamos nos ligando ao Dr. Astolfo, aos mentores desta casa, ao nosso mentor individual, aos protetores da campanha do Evangelho, e vamos endereçar o nosso pensamento e o nosso coração a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima e a Deus, nosso Pai misericordioso. E vamos pedindo a esses espíritos amigos, cuja missão é assistir os homens aqui na Terra, como o Dr. Astolfo e sua equipe, que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece nesta manhã. Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, Criador da vida, Arquiteto dos astros, das estrelas e das flores. Aqui estamos, unidos em nome de Jesus e com muita sede do teu amor. Sabemos que a tua misericórdia é infinita e hoje elevamos os nossos pensamentos para vós, para emanar as nossas boas vibrações para todos os lares da terra, para todos os doentes e para todas as pessoas que frequentam a casa do Dr. Astolfo. Nós pedimos que a tua luz envolva todos os seus filhos que se encontram nas trevas, na dor, na angústia, na penúria. E pedimos a vibração pelos pais angustiados, pelos filhos chorosos, pelos irmãos rancorosos. Nesse mês de maio, que é o mês das mães, nós pedimos por todas as mães da terra, que elas sejam abençoadas e aquinhoadas com a sua luz, com o seu amor, com a sua paciência. Queremos pedir especialmente pelas mães que embalam um filho doente, ou pelas mães cujos filhos estão distantes, que não podem visitá-la nesse Dia das Mães, e pelas mães que também enterraram seus filhos, porque Deus chamou primeiro os seus filhos do que elas. Pedimos a todas as mães e a todos os pais da terra a sua bênção, o seu amor, a sua misericórdia, a sua luz, a sua proteção neste mês de maio. E queremos também, Pai amoroso, pedir-te que ajudem com que os pais abracem os filhos, oferecendo-lhes aconchego e proteção, e que todos os filhos se sintam protegidos e amados. Que a saúde de cada ente querido seja restabelecida, que as famílias enlutadas recebam o conforto, a certeza de um reencontro no futuro, que todos os vícios sejam extintos da face da terra e que reine para sempre a solidariedade, o perdão, a caridade, o amor. E assim, envolvidos no seu imenso amor, nós queremos vibrar por todo o nosso planeta, por todos os países, por os seus governantes e por todos os que estão no poder, quer sejam dirigentes de instituições, de hospitais, de escola, de instituições. E queremos vibrar também por todas as casas religiosas, especialmente as casas espíritas, para que todos os trabalhadores carreguem amor em seu coração, a fim de não dar espaço para os espíritos que querem destruir esse trabalho amoroso que é o trabalho espírita cristão. Queremos pedir-te também a sua proteção, o seu amparo para a nossa família,
envolvendo todos os membros da nossa família em muita luz, em muito amor, em muita paz. E queremos também, Senhor, rogar luzes para todas as pessoas que se afirmam como nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, que nós saibamos perdoar e que eles também sejam igualmente perdoados por Ti. E finalmente, pedimos por todos nós, Senhor, que as reflexões de hoje, desse estudo do Evangelho, nos auxilie a rever as nossas atitudes e nos torne pessoas melhores. Abra a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos, em nome de Deus, conseguir a nossa transformação moral e espiritual, como Jesus espera de nós e nos exemplificou quando aqui esteve na terra, em nome de Deus. Vamos agora estudar um capítulo do Evangelho que se chama, que é o capítulo 16, que se chama Não servir a Deus e a mamão. Ixi, Maria, tá ruim o negócio. E que nós não devemos, né, servir a Deus e a mamão. Mamão significa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa tola vaidade, a nossa maledicência. Isso é que significa mamão. Então nós não podemos servir a Deus e ao nosso egoísmo, a Deus e ao nosso orgulho, a Deus e à nossa vaidade. Nós temos que fazer uma opção. Ou servimos a Deus, ou servimos a mamão, que é o nosso orgulho. Então, nós vamos estudar nesse capítulo 16, que se chama Não servir a Deus e a mamão, um item que se chama Jesus na casa de Zaqueu. E aí, os evangelhos contam a história de Zaqueu. Que Zaqueu era um publicano, um homem que cobrava impostos, como fiscal de imposto de renda, por exemplo. Hoje em dia, os fiscais vão nas empresas, veem o faturamento da empresa e vê se ela pagou direitinho o imposto. Se ela não pagou, ele faz uma notificação e dá um prazo. Se ela não pagar, aí o Ministério Público entra na justiça e processa a empresa, penhora os bens dela. Assim era naquele tempo. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Eles iam cobrar impostos das pessoas. Você ganhou tanto, tem que pagar tanto. Não pagou, ele dava um boleto de cobrança. Mas, como sempre o homem é fraco, o homem se vende por dinheiro, e muitos que deviam impostos, os fariseus, que eram muito ricos e prestavam dinheiro a juro e ganhavam muito dinheiro, diziam assim, fala que eu não devo nada, que eu dou uma propina para você. E assim eles recebiam essa propina. Então eles eram odiados por várias coisas. Primeiro, porque eles pertenciam a uma classe dos samaritanos, que eram os judeus mais pobres, que não achavam emprego, que não estudavam, que não sabia latim, grego. Então eram pessoas mal vistas na sociedade. A sociedade tem preconceito contra os pobres. Segundo, porque eles se empregavam para cobrar imposto dos judeus para os romanos. Os judeus, Israel, pagava imposto, era colônia de Roma, e tinha que pagar imposto. Então eles tinham raiva de quem trabalhava para os romanos. E terceiro, porque muitos deles praticavam esse peculato. Chama peculato, o pessoal chama de corrupção, mas significa pegar propina para isentar a pessoa de pagamento. Então eles eram odiados, onde quer que eles chegavam. E aí, Zaqueu tinha um coração bom. Ele era muito rico, mas ele tinha um coração bom. Fazia muita caridade. E aí ele ficou sabendo que Jesus caminhava por Jerusalém, pelas Jericó, pelas cidades lá da Judéia, e ele tinha vontade de conhecer de conhecer Jesus, que ele falou, como é que esse homem ressuscita os mortos, cura leprosos,
reabilita os paralíticos, os cegos. Como é que pode? Quem é esse homem? Eu queria conhecê-lo. Aí, um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó, que é a cidade que ele morava. E aí ele ficou bem na estrada, numa árvore. Tem até hoje essa árvore lá, uma árvore cheia de galho torto, assim, que eles dizem que foi lá que Zaqueu subiu. A árvore foi conservada lá em Jericó. É na Palestina, né, onde está acontecendo essa guerra com Israel. Faixa de Gaza, né? Um trecho da Palestina, chama faixa de Gaza. Então, ele subiu lá na árvore, como ele era baixinho, ele falou, Jesus anda com aquele bando, eu não consigo ver, quero de lá de cima eu vejo Jesus, para me conhecê-lo. E aí ele estava lá em cima da árvore, quando Jesus passou, Jesus disse para ele, Zaqueu, desce daí, porque convém que eu me hospede na sua casa hoje. Zaqueu ficou tão feliz, agradeceu a Jesus, ajoelhou aos pés dele, falou, vamos para minha casa. E convidou, que ele morava no palácio, aí ofereceu um lanche, petiscos, suco, queijo, frutas e peixe para todos os acompanhantes de Jesus. Aí ele disse, Jesus, eu estou tão feliz que o Senhor veio na minha casa, que eu resolvi fazer uma caridade. Hoje eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou retribuir em quádruplo. Eu dou 4 vezes o que eu prejudiquei a pessoa. Aí Jesus disse, a salvação hoje entrou nesta casa. Porque as pessoas, quando viram Jesus entrar na casa de Zaqueu, eles começaram a murmurar. Nossa, Jesus vai se hospedar na casa de um rico? Ele não disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus? Ele não disse que é uma pessoa de má vida? Uma pessoa que enriqueceu com propina, com corrupção? Aí Jesus aproveita para dar a lição e fala assim, hoje a salvação entrou nessa casa. E porque eu vim a este mundo para salvar o que havia sido perdido. E Zaqueu é um filho de Deus. E ele estava distanciado. Hoje ele se transformou. Aí a história, a Bíblia, os evangelhos param aí, não contam mais nada. Acontece, tem até uma música que não me lembro agora quem compôs, acho que foi o Regis Danese, um evangélico, compôs a música Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. E aí, a música continua. Mas aí, o evangelho para nesse ponto. Então, a gente fica curioso. Será que ele deu mesmo todos os bens, metade dos bens para os pobres? Será que ele cumpriu o que ele prometeu? Ou foi só da boca para fora? Porque muitas vezes nós prometemos para Deus que vamos ser melhores e não conseguimos. Ele parou aí. Então, um escritor russo chamado Leon Tolstói, ele era um escritor premiadíssimo. Ele desencarnou no ano de 1910. E ele era da nobreza, era um conde, possuía imensas terras, extensão sem fim. E tinha muitos trabalhadores que cultivavam na lavoura, trabalhavam para ele. E ele era muito rico. Tinha vários palácios. E aí, ele fazia muita caridade. Ele trabalhava junto com os mujiques. Os camponeses eram chamados de mujiques em russo. E ele ensinava a ler e a escrever. Ajudava a reconstruir as isbas. Isbas eram as casas populares onde moravam os trabalhadores. Ele ajudava a reconstruir, fazia mutirão, e ele trabalhava junto. Por quê? Lá na Rússia cai muita neve, chega a 40 graus abaixo de zero, e a neve quebra o telhado. Então, todas as casas têm 2 telhados, tem 2 paredes, tem 2 vidros na janela, e o governo passa no inverno, dando lã de vidro para a pessoa enfiar entre um vidro e outro para
se proteger do frio e também da lenha para poder fazer uma fogueira dentro de casa, chama lareira. Aí ele ajudava a reconstruir as casas, a consertar os telhados que quebravam, as paredes que rachavam, o vidro que quebrava. Ele trabalhava como operário. E aí, ele, no inverno, que são 6 meses caindo neve lá na Rússia, ninguém trabalha. Todo mundo fica trancado dentro de casa. E ele, então, aproveitava para escrever livros. Ele escrevia muitos livros. E ele foi muito premiado, ele ganhou várias vezes o Prêmio Nobel de Literatura. Um dos livros que ele ganhou o Prêmio Nobel chama Guerra e Paz, onde ele critica os governos que fazem guerra e elogia a paz, e trabalha pela paz. Então esse livro, ele ganhou o prêmio e ele, lá na espiritualidade, ele não se arrependeu de escrever, porque ele conta. É uma história muito bonita, que eu também não posso contar agora, mas é uma história muito bonita. E ele escreveu um outro que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura também, que chama Ana Karenina. Ana Karenina era o nome de uma princesa, no livro da história dele. E essa princesa tinha um noivo, e o noivo larga da princesa e casa-se com outra, uma mulher do povo. E ela fica muito triste, muito magoada, entra em depressão e se suicida. Aí, quando ela suicidou-se, ele conta a história, toda a história. Muita gente que leu o livro, que o livro foi premiadíssimo, espalhou pelo mundo inteiro, muita gente que lia, quando tinha um amor frustrado, também se suicidava. Mulheres cujo marido abandonou, rapazes cuja noiva abandonou, também se suicidavam. Lá na espiritualidade, ele ficou sabendo. Aí ele passou a sofrer, porque ele disse assim: como eu sou responsável por esses suicídios? Eu não tinha essa intenção. Aí ele pede para Jesus para escrever livros psicografados para explicar que não deve suicidar, que perder um amor começa com outro, tem N pessoas no mundo que você pode encontrar e ser feliz. Aí Jesus autoriza ele a escrever. Então, ele vem aqui na Terra e procura uma médium. Ele procurou a Ivone do Amaral Pereira, que era uma médium muito famosa aí no Rio. Acho que uma das melhores médiums que o Brasil teve. Teve Chico Xavier, né? Que era também um grande médium. Mas ela tinha todas as mediunidades, tal como o Chico. Psicografava também. Era uma mulher extraordinária. Aí, ele veio um dia, ela conta, Ivone do Amaral Pereira, era junho de 1961. Quando eu me deitei para dormir, veio um espírito, uma entidade tão maravilhosa, tão iluminada, tinha tanta luz, tanta doçura, tanto perfume, que eu fiquei empolgada, eu fiquei sem saber como pode, meu Deus, esse espírito me procurar. Aí ela não lembrava quem era ele, era um espírito de luz muito grande. Imagina ela que escreveu o livro de Victor Hugo, de Leon Denis, de Bezerra de Menezes, de Charles. Ela se sentia acanhada diante de um anjo, ela achou que era um anjo. Tão maravilhoso que ele era. Aí ela, conversando com ele tinha uma afetividade muito grande, uma doçura, uma polidez principesca, tratou ela com todo carinho. Aí ela reconheceu: é o apóstolo russo, porque na Rússia ele é conhecido como o apóstolo russo. Então, ela ficou muito emocionada. Aí ele disse para ela assim: olha, Ivone, eu gostaria de escrever um livro por seu intermédio. Aí ela ficou sobressaltada, falou: como, meu Deus, eu não tenho capacidade para comungar com um espírito de luz dessa maneira, eu não sei russo. Ficou pensando, né? Aí ele falou: eu desejo escrever esse livro, mas eu vou escrever no regionalismo russo. Ela falou: pior ainda. Ela disse: não será possível. Regionalismo é sempre muito difícil
para o feito mediúnico. Aliás, eu nunca fui à Rússia. Eu não conheço nada da Rússia. Eu nunca li um livro do senhor. Como é que eu posso? Procura outra médium. Aí ele disse, não no seu caso. Porque você, ele tinha tanta doçura na voz. Você teve uma existência na Rússia. Eu estudei o teu subconsciente, teu psiquismo, e vi que você tem o cabedal necessário para escrever esse livro. E não tenha medo, tenha fé, tenha confiança, que você vai conseguir. Aí, ela ficou tão emocionada que ela não tinha palavras para responder, mas ela disse assim, olha, se for da vontade de Deus, eu estarei às suas ordens. Meu coração está pronto a fazer todas as disciplinas, qualquer horário, qualquer sacrifício para cumprir esse mandato. Aí ele pegou na mão dela e levou ela para a Rússia. Só que ele não levou na Rússia de 1961. Ele levou na Rússia dos czares, na Rússia de 1800, a Rússia ambientada no tempo do Império, quando a Rússia era imperial. Lá não chama rei nem império, chama czar, porque a Roma ditava os hábitos do mundo. E Roma tinha o César. César significava rei, imperador. Na Rússia deu czar. Na Alemanha deu Kaiser. Na Inglaterra deu King. Então, era uma Rússia czarista, quer dizer, a Rússia dos Césares russos, dos reis russos. E ele então leva ela em Moscou, São Petersburgo, em Kiev, as cidades da Rússia. Kiev hoje é a capital da Ucrânia, esse país que está em guerra, mas ele pertencia à Rússia naquele tempo. E aí ele leva ela em todas essas cidades e pede para ela observar o figurino, a indumentária deles, as maneiras, a roupa toda cheia de babado, o gorro de pele de urso, e observar os calçados, que eram botas de couro, forrada de pele, e mostra o interior das casas, a diferença, né, das casas que tinha para com o Brasil, e casa com 2 telhados, com 2 paredes, com lareira, e mostra então os utensílios, o samovar, que era uma chaleira onde fazia o chá, que eles tomam, esse chimarrão, esse chá. As isbas, que são as casas humildes dos trabalhadores. E depois ele diz para ela assim, agora eu vou te mostrar o outono da minha terra. Você vai ver como é lindo, como é poético. E com efeito desmembrou um panorama lindíssimo, azulado, com um pôr do sol nostálgico, um pouco de frio e reflexos róseos dos raios solares nas folhas das árvores, desprendendo as folhas amarelas, caindo no chão, rodopiando ao som do vento, e a neve caindo, formando montículos, o reflexo da luz do sol, formando aquela pirâmide, aquele arco-íris, e ela então ficou extasiada, achou lindíssimo o outono da Rússia. Aí ele falou docemente para ela, e agora, minha querida, nós vamos ver o inverno. Você vai ver as planícies geladas, como é o inverno da Rússia, como ele é rigoroso. Aí ela descortina aquele paisagem, planície gelada, tempestade de neve, de granizo, as habitações, as ruas, estradas, jardins, parques, tudo coberto de neve. E ele ele caminhava com ela sobre a neve. Você sabe, o espírito não tem frio, não tem calor, não tem o nosso corpo, que o nosso corpo é quente, né? O meu térmico.
Então, aí desse convívio afetuoso, ele passou a frequentar o centro e a vida dela durante uns 6 meses. Aí ele começou a ditar uma história, que é a história de Zaqueu. E ele conta que ele tinha uma grande admiração por Zaqueu. Ele começa assim: um dia, eu falo um dia porque aqui na espiritualidade não tem dia, não tem noite, mas uma vez eu estava andando pelas plagas espirituais, aqueles jardins maravilhosos de árvores frutíferas, perfumadas pelas flores, aquela brisa suave. Parecia que eu estava na floresta da Yasnaya Poliana, que é o meu condado aí na terra. E eu estava tão emocionado que eu roguei a Deus Todo-Poderoso que me proporcionasse o desejo sincero que eu tinha de aprender a amar o próximo. Eu, quando desencarnei, eu levei para o plano espiritual essa tristeza imensa de não ter aprendido a amar o próximo como Jesus nos ensinou. Eu queria aprender tanto a amar e não consegui, e até hoje não consegui. Então, ia pensativo, compungido, recordando os tempos que ele vivia no condado dele, na Yasnaya Poliana, e confabulando com a própria consciência, quando, de repente, ele vê descortinar um mundo totalmente diferente, uma luz azulada, uma paisagem lindíssima. Era de manhã, uma aurora maravilhosa, matizada de doces coloridos, uma imensa região. E ele ficou encantado e encaminhou-se para lá. Aí, conforme ele caminhava, naquela paisagem lindíssima, que ele falou: eu desafio qualquer pintor da terra a pintar uma paisagem tão linda como essa. Ele via lá no fundo um homem. E ele seguiu em direção àquele homem, parecia que tinha um ímã que o levava para lá. E ele viu o lago de Genezaré, aquelas árvores, a praia. E ele viu que era uma paisagem do tempo de Jesus, dos tempos do Nazareno, dos discípulos de Jesus. E o trigo, a plantação de trigo na Galileia. E ele, chegando mais perto, ele viu que aquele homem fazia um discurso, contava a história por uma pequena assembleia de ouvintes, sentados no chão, como era do costume no tempo de Jesus. Ele também se encaminhou para lá e sentou, ficou ouvindo aquelas prédicas maravilhosas, aquela história, as histórias maravilhosas das parábolas de Jesus. E na luz da aurora, incidia suavemente sobre o grupo, e aquele homem branquinho, de barba, olhos penetrantes e vivos, uma voz doce. E ele sentou no chão e começou a ouvir também aquelas pregações do tempo do Nazareno, contando da Boa Nova. Quando alguém perguntou: Zaqueu, conta para nós o seu encontro com Jesus. Aí ele falou: meu Deus, é o Zaqueu, esse daí, aquele que eu sempre admirei, que subiu no sicômoro para ver Jesus. Será que é ele? E aí ele contou que ele deu um festim no dia que Jesus foi na casa dele, que Jesus teve muita boa vontade de ir na casa de uma pessoa tão pecadora como ele. E aí Leon Tolstói ficou abismado, ficou sentado na frente, olhando pasmo para ele, e começou a pensar que ele gostaria tanto de entrevistar o Zaqueu, para mandar para aqui para a terra esse ensinamento de Zaqueu. Aí quando ele terminou,
a sua palestra, ele desceu do púlpito, que estava em cima do montículo, e aí Leon Tolstói perguntou para ele: Zaqueu, eu sempre nutri uma grande simpatia por você, li as páginas santas do Evangelho e sou um admirador incondicional do mestre Galileu e de todos os seus seguidores. Eu gostaria tanto de fazer uma entrevista com você. É possível você me responder umas perguntas? Aí o Zaqueu disse: claro, eu posso entrevistá-lo, pode responder essa entrevista, posso responder a entrevista, sim. Aí Tolstói fez a primeira pergunta: Zaqueu, você poderia nos recordar o seu encontro com Jesus em Jericó, aonde você residia? Aí Zaqueu responde: a bondade do mestre Galileu, honrando-me com a sua visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado da sociedade, um publicano, tocou-me para sempre meu coração. Conforme sabeis, Jesus compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem e o meu aflitivo desejo de ser bom. E ele, esse anjo que despencou do céu, chamado Jesus, veio e aclarou a minha consciência e conquistou-me para a consumação de todos os séculos. Aí Leon Tolstói perguntou: narra o Evangelho que no dia da crucificação de Jesus, todos os apóstolos o abandonaram. Você estava lá naquelas horas de sofrimento? Zaqueu respondeu: eu estava. Muito sofri e chorei quando o nosso mestre foi levado no suplício da cruz. Eu nunca o abandonei. Desde o dia que ele esteve na minha casa, eu passei a segui-lo de longe. Pedi demissão do meu emprego de aduaneiro e de funcionário público e dei metade dos meus bens para os camponeses e para os pobres e reservei a metade para minha família e arrumei uma trouxinha de roupa e saí caminhando ao lado de Jesus. E eu assisti a agonia de Jesus naquele 14 de abril. Como foi doloroso, quanto que eu chorei. E eu não tive medo de ser preso, ninguém se importava comigo, mas eu o segui até o dia da crucificação. Aí Leon Tolstói pergunta: como foram aqueles momentos sublimes da ressurreição do Cristo após o terceiro dia da sua morte? Zaqueu respondeu: eu soube, é certo, da ressurreição, que a todos revigorou a esperança, deu esperança para todos, mas eu não tive o direito de ver o Mestre. Não fui merecedor dessa aventura imensa. Ele só se apresentou para sua mãe, para Maria de Madalena e para os seus discípulos, homens e mulheres que o seguiam. Eu não ouvi, só ouvi dizer. Aí Tolstói pergunta: e o que você fez depois? Ele falou: fiquei inconsolável, com a ausência, sentindo um vazio aterrador dentro de mim. Sentia-me desesperar, mas ante a saudade e o pesar do desaparecimento do Cristo, esse amigo incomparável, eu fui me insinuar entre os seus discípulos, ouvir o que eles falavam dele. Fui a Betânia, onde morava Lázaro, inúmeras vezes. Tentei me aproximar, tornar-me assíduo da granja de Lázaro, de tão gratas recordações, mas tudo ali estava tão mudado, tão diferente, que ninguém me deu atenção. Visitei Pedro, esperando consolar minha grande dor, ouvindo dissertar sobre aquele que do alto do Calvário, com toda a sua eloquência, soube perdoar os seus algozes.
pelos três choroso e apaixonado, desarvorado, as praias de Cafarnaum, de Genezaré, sem saber o que tentar em meu próprio socorro. Procurei os filhos de Zebedeu, Tiago e João Evangelista, mas ninguém dava atenção para mim. Ninguém me ouvia, certamente pelo meu passado, porque sabiam que eu era um renegado cobrador de impostos, eu era um publicano, e por isso talvez não me recebiam. Então me recolhi na minha imensa mágoa, sem todavia deixar de segui-los discretamente, orando sempre, pedindo a Deus que não tardasse o socorro e vir fortalecer meu coração para eu livrar-me daquela tristeza. Aí Tolstói perguntou: Zaqueu, você cumpriu a promessa que fez a Jesus de que daria seus bens para os pobres quando ele esteve na sua casa? Aí Zaqueu disse: eu me desliguei das funções de funcionário público e dei metade dos meus bens para os pobres, uma outra parte eu dei para minha família, distribuí minhas terras entre os camponeses e reservei o estritamente necessário para mim e me fiz errante, vagabundo, caminhando atrás de Jesus e depois até a ressurreição e depois atrás dos discípulos. Aí Tolstói perguntou: e o dinheiro? Como você vivia sem dinheiro? Aí ele disse: olha, eu conhecia bem as letras, eu sabia as matemáticas, falava o grego, o latim e também os dialetos de Jerusalém, da Galileia, da Judéia. Aí eu dava aula para estudantes. E na cidade em que eu chegava, que não tinha estudante, eu rachava lenha, reformava, trabalhava no conserto das casas, sempre fazia algum serviço que os judeus me pagavam e eu ia vivendo do meu próprio trabalho. Aí Tolstói perguntou: mas enfim, você conseguiu ou não se aproximar de Jesus, dos apóstolos de Jesus? Aí ele disse assim: um dia eu estava em Jerusalém, correu a notícia sensacional de que um homem chamado Saul, ou Saulo, havia apedrejado o santo Estevão, havia se convertido, que Jesus apareceu para ele e ele se converteu quando ele ia em Damasco para prender um dos santos seguidores de Jesus, que era Ananias, porque Ananias havia convertido a sua noiva, Abigail, ao cristianismo. E então Jesus apareceu para ele e ele se transformou. E aí ele foi até Ananias, até Damasco. Ananias tirou a cegueira dele, que a luz de Jesus era tão forte que o deixou cego. E aí ele passou a ser um dos maiores apóstolos de Jesus, um pregador da doutrina do maior valor, do maior quilate que a gente pudesse imaginar. Aí Tolstói perguntou: e você foi ouvi-lo? Ele disse: fui ouvir. Esse senhor de Tarso, que também se chamava Paulo, e diante de uma assembleia atenta e silenciosa, ele contava o diálogo que ele teve com Jesus às portas de Damasco e como Jesus conquistou o seu coração, que ele abandonou tudo, a família, o emprego, e passou a ser um humilde operário, comprou um tear, tecia tecido para vender, virou um vendedor ambulante para poder seguir a Jesus. Aí Tolstói perguntou: e você procurou Paulo para conversar? Ele falou: nunca mais eu deixei Paulo. Até hoje. Eu o procuro em todo canto para ouvi-lo. E fui recebido com afeto e bondade. Contei-lhe toda a minha vida, coisa que eu não tinha feito para os discípulos por falta de oportunidade. E aí, ele, como ele me perguntou, eu contei tudo, mas ele tinha uma solicitude tão suprema, uma bondade tão amorosa, e ele guiou-me, aconselhou-me, orientou-me. Aí Tolstói perguntou: você poderia dizer o que Paulo lhe disse?
Ele disse assim, ele me deu uma incumbência. Ele disse assim, não te limites, Zaqueu, à adoração a Deus. Porque essa adoração inativa é fanatismo. A doutrina de Jesus é trabalho. É necessário, ela precisa de servos, trabalhadores e enérgicos para a divulgação, a propagação da verdade que Jesus nos trouxe. Ela precisa da beneficência, da bondade, da caridade, da boa prática da doutrina. Nenhum de nós é tão pobre que não possa dar um pão, um lume, um agasalho, um bom conselho, uma advertência solidária, a assistência no momento do infortúnio moral, um ensinamento no bem, uma visita ao enfermo, um consolo ao presidiário, o trabalho ao necessitado de ganhar o seu próprio sustento, que esteja desempregado, uma proteção a um órfão, ou então o seu próprio coração, amigo e irmão, ao Cristo. E uma prece, rogando aos céus as bênçãos para aclarar o caminho de todos aqui da terra e o perdão a todos aqueles que nos ferem, nos querem mal, a paciência, a tolerância. Aí Tolstói perguntou, caro amigo, depois que você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pode conviver com aquelas experiências que mostram os evangelhos de curar os enfermos e afastar os maus espíritos? Aí Zaqueu disse, se não curei os leprosos, eu estanquei a dor e a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno do Mestre. Se eu não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desesperados, desanimados e sofredores. Se eu não expulsei demônios, eu alijei o ateísmo, recuperando as almas para Deus. Se eu não ressuscitei os mortos, eu renovei as esperanças de muitas pessoas, de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem pelas jornadas reabilitadoras. Aí Tolstói perguntou, e como tudo isso repercutiu em sua evolução? Ele falou, minha alma se alegrava com Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso, eu recebi uma força, novas bênçãos, uma alegria em comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que foi Jesus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. E encontrei então dentro de mim próprio o reino de Deus que ele anunciava. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. E você continuou sendo chamado de Zaqueu? Ele disse, não. Desde o dia que eu saí da minha casa, que eu me converti ao cristianismo, eu me transformei num cristão. Eu passei, então, a adotar o nome de Matias. E assim, eu seguia o Evangelho, eu seguia Jesus e com a paz no coração. Aí, um dia, eu fiquei sabendo que tinha uma reunião dos discípulos, dos 11 discípulos de Jesus, que queriam eleger um para substituir Judas Iscariotes, que Judas suicidou-se. E ele tinha só 11. E na cabala judaica, o número 12 é essencial, é preciso ter 12, são 12 tribos de Israel, são 12 apóstolos, estavam só em 11, eles queriam eleger um. E tinha muita gente que era candidata. Aí, eu também fui lá, desejoso de ouvir as pregações e ver o conselho dos discípulos. Então, eles congregaram, fizeram uma oração e perguntaram para Jesus, Senhor Jesus, ensina-nos a descobrir quem é que nós devemos pôr no lugar do Judas Iscariote. Quem seria o 13º apóstolo para integrar o nosso colégio? Aí Jesus
materializou-se pessoalmente para eles. Isso está num livro chamado o 13º Apóstolo, que o escritor chama-se Jorge Damas. Ele psicografou esse livro. Então, eu estou contando o que está no livro de Jorge Damas. E aí ele disse assim, que Jesus materializou-se e disse para ele: quem nós escolhemos, Senhor, que a gente não sabe. São tantos que querem e a gente não sabe como que a gente pode escolher. Nós não sabemos ver a alma deles. Aí Jesus disse: escolhe Matias. Aí eles foram até lá fora e me chamaram. E para minha surpresa e orgulho, eu fui escolhido para ser o 13º apóstolo. Aí passei a conviver com eles e com Paulo de Tarso, sempre trabalhando em favor da doutrina de Jesus e naquela mesma faixa vibratória deles. E desse modo, eu fui aceito pelos discípulos de Jesus. E aí Leon Tolstói, quando termina a entrevista, ele escreve por intermédio da Ivone: Zaqueu foi um dos mestres que eu encontrei no além-túmulo. Seus ensinamentos, a sua ternura, o seu amor ao próximo revigoraram as minhas forças. Sob seus conselhos amorosos, eu me orientei e passei a realizar conciliações com a minha própria consciência. E passei, então, a aceitar que eu poderia trabalhar na doutrina do Senhor com todo o amor. E agora eu peço você que está lendo esse livro, o livro chama-se Ressurreição e Vida, ditado por Leon Tolstói e psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Aí ele termina assim: e você, meu amigo, se deseja encontrar o reino de Deus, de que Jesus dá notícia, ama os desgraçados, enxuga as lágrimas dos seus olhos, dê um bom conselho, perdoa o pobre desarvorado da vida, dê mais um passo em direção ao reino do Senhor, porque você vai encontrar esse reino dentro do seu próprio coração. Deus, que sabe todas as coisas, Ele vê, anota e sabe que nós devemos nos melhorar para que Ele venha habitar no nosso coração. E assim, só teremos Deus e Jesus no nosso coração quando aprendermos a amar o nosso próximo, a aceitar as condições da vida, a ter consciência e alegria de tudo que nós temos, mesmo que nós percamos. Nós temos que ter confiança, esperança em Deus e em Jesus, porque aí nós estaremos com o reino de Deus na nossa vida. Então, eu gostaria agora de fazer uma vibração. Vamos fazer uma vibração em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo, nosso Mestre Jesus. Vamos abrir os nossos corações para oferecer os nossos melhores sentimentos, pensamentos, os nossos fluidos mais qualificados em favor de todos os nossos irmãos. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil. Vamos vibrar por esta casa, Centro Espírita Dr. Astolfo, por todos os trabalhadores e por todos os assistidos, especialmente aqueles que hoje não puderam comparecer. Que onde estejam, onde estiverem, recebam a nossa vibração como um abraço carinhoso e amigo que lhes fale da mensagem de Jesus, de esperança, de fé. E vamos agora vibrar por todos os doentes do corpo, da alma, especialmente aqueles que conhecemos em particular. Vamos vibrar para toda a nossa família, envolvendo todos os membros da nossa família em muita luz, em muita paz,
em muito amor, mentalizando Jesus, adentrando na casa de todos os nossos familiares e na nossa casa também, trazendo a sua vibração fluídica luminosa, colocando a sua mão sobre a cabeça de todos os membros da nossa família e trazendo com ele a corrente médica do espaço para que todos sejam sanadas suas dores, seu sofrimento, suas aflições, suas dificuldades, para que eles aprendam em nome de Deus Todo-Poderoso, ter fé, esperança no Todo-Poderoso e que eles sejam aquinhoados com as bênçãos de Jesus, hoje, agora e sempre. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos que já demandaram o plano espiritual, especialmente aqueles que eram tão amigos nossos, que nós amamos. Vamos vibrar por nós mesmos, para que aprendamos essas lições de Zaqueu e que Leão Tolstói nos trouxe, e que possamos ascender ao rumo da luz para implantar o reino de Deus no nosso coração. E vamos agora guardar alguns segundos de silêncio, onde cada um de nós vai fazer seu pedido pessoal ao nosso Mestre Jesus, tendo a certeza de que Ele vai colocar aos pés de Deus, nosso Pai, e que o nosso Pai Celestial vai nos atender na nossa súplica. E assim, vamos encerrando a nossa conversa de hoje, fazendo uma prece ao nosso Mestre Jesus. O Senhor, nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas, abençoa esse momento que dedicamos aqui ao estudo do seu Evangelho, momento em que unimos os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos pensamentos em torno do seu Evangelho de luz, que possamos ser tocados pelas suas mãos luminosas, auxiliando-nos a nos sintonizarmos na sua frequência, para que as nossas preces atravessem todas as barreiras das nossas imperfeições e atinjam as esferas crísticas mais altas. Que os nossos mentores espirituais estejam presentes na nossa vida e que não façamos nada para impedir a sua aproximação. Que tenhamos sempre pensamento de paz, de harmonia, de amor, e que a lição de hoje nos fortaleça, nos dê o discernimento para as nossas ações do dia a dia. Concede-nos, Pai, força e coragem para vivenciarmos os ensinamentos que Jesus nos proporcionou e para combatermos em nós o orgulho e o egoísmo e assim desenvolvermos a tolerância, a paz, a humildade para que Jesus viva dentro de nós, para sermos reconhecidos como irmãos de Jesus e filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. E muito obrigado, meus irmãos, por me tolerarem e ouvir tanta conversa. Um grande beijo.